Eu vou gravar esse jogo aqui e quero mostrar pra vocês a opinião da própria máquina também. Vamos lá. Esse jogo, galera, eu perdi a minha dama de graça. Só que mesmo assim eu consegui virar a partida e ganhei o jogo. Vou mostrar pra vocês qual foi a minha técnica. E presta atenção pra você não cometer esse mesmo erro que eu cometi. Eu consegui ganhar, consegui, beleza. Só que eu dei minha dama de graça. Eu poderia muito bem ter perdido o jogo fácil. Vamos lá. Eu abri com o peão do rei. Ele respondeu com o peão do rei também. Eu avancei minha dama aqui na casa ali F7, né? Beleza, ele já protegeu o peão do centro. Aí eu já tô ameaçando o checkmate ali. Ele protegeu o checkmate, ameaçando minha rainha. Eu voltei aqui, também ameaçando o checkmate. Ele percebeu isso, protegeu com o cavalo. Beleza. Nesse caso, era pra eu ter colocado minha dama aqui, ó. Era pra eu ter colocado minha dama aqui. Porque eu ia avançar com o meu bispo ali. Ele não ia poder me pegar, porque minha dama estava protegendo aqui. Então, nesse caso, eu ganharia eu ganharia um peão de graça, entendeu? Nesse caso ali. Só que eu não fiz isso. Eu queria fazer o roque logo. Tirei meu cavalo aqui para fazer o roque. Aqui em cima você pode ler a opinião da máquina, beleza? Ele avançou com o cavalo dele. Eu já fiz o meu roque. Ele avançou com o bispo dele. Já era para eu ter colocado o meu negócio aqui, ó. Beleza, protegi ali o meu bispo. Ele não quis fazer a troca de material, ele avançou o peão dele. Nesse caso, olha o erro que eu cometi. Olha só esse erro que eu cometi. Outro erro que eu cometi, tá vendo aqui? Era pra eu ter vindo com o meu bispo pra cá pra proteger esse peão. Eu não, botei o meu bispo lá, dei mole. Obviamente, esse peão aqui tava de graça, ele capturou meu peão. Olha outro vacilo que eu dei aqui, cara. Peguei a dama dele aqui, não peguei nem a dama, né? Peguei o bispo dele aqui. Eu não vi esse peão, cara. Olha aqui, eu dei minha dama de graça pra ele. Esse jogo, de coração, vou ser sincero pra vocês. Eu quase abandonei esse jogo. Eu falei, mano, o camarada me ganhou. Dei minha dama de graça pro cara, o cara me ganhou, entendeu? Eu falei, mas eu desanimei. Nessa hora eu desanimei. Capturei o cavalo dele, ele pegou meu cavalo. Beleza. Vamos lá. Avancei meu cavalo aqui. Ele tá ameaçando meu cavalo. Se ele pegar meu cavalo, eu pego o cavalo dele. Avancei outro cavalo dele ali, porque esse peão aqui, ó, tá desprotegido. Tá vendo aqui? Ele pegou meu cavalo. Eu peguei o cavalo dele. Ele tá ameaçando essa minha casa aqui. Beleza. Peguei o peão dele, já ameaçando o bispo dele. Ele foi com o bispo lá pra trás, né? Mas já ameaçando essa minha casa aqui, tá vendo? Eu tô ameaçando a rainha dele, porque o meu bispo tá protegido pelo meu cavalo. Ele tá ameaçando o meu cavalo, cara. Olha só, ele tá ameaçando meu cavalo aqui agora. Agora ele deu mole, tá vendo? Ele tá dando mole aqui. Por quê? Eu poderia muito bem vir com minha torre aqui proteger o meu cavalo, só que ao mesmo tempo eu posso vir aqui dar um cheque nele. Ele vai ter que fugir com o rei dele. Nesse caso eu recupero minha dama que eu perdi, tá vendo? Nessa hora aqui eu falei, nossa, graças a Deus, velho, peguei a dama de volta. Ele fugiu com o rei. Peguei a dama dele e dei outro cheque nele. Tá vendo? Tô dando um cheque nele, tanto com o meu cavalo quanto com o meu bispo aqui. Ele vai, galera, e ameaça meu cavalo. Beleza, ele ameaçou meu cavalo. Eu poderia muito bem botar minha torre aqui e proteger meu cavalo. Botar minha torre aqui e proteger meu cavalo. Mas eu não tava ligando se eu fosse perder meu cavalo. Por quê? Eu botei meu bispo aqui. Eu cometi um erro? Cometi. Mas se ele pega meu cavalo, eu pego a torre dele. Aí ele vai pegar meu bispo. Eu vou trocar 6 pontos por 6 pontos. O meu cavalo e o bispo vale 6 pontos e uma torre... Desculpa, uma torre vale 5 pontos. Dei mole. Nesse caso aqui eu perdi material. Eu dei 6 pontos por 5. Mas eu ainda acho que uma torre mais poderosa. Por isso que eu acabei ganhando no jogo. Olha só. Meu cavalo tá desprotegido. Como te falei, eu poderia ter colocado minha torre aqui. Eu sabia disso, mas eu não botei de propósito. Ele pegou meu cavalo. Eu peguei a torre dele. E ele pegou meu bispo. Beleza. Nesse jogo, agora, ele só tem um bispo e uma torre. E eu tenho 2 torres. Como eu fiz essa soma no final, então eu tô na vantagem. Porque ele tem 8 pontos aqui e eu tenho 10 pontos aqui. Entendeu? Beleza, vamos seguir pro jogo. Ameacei o rei dele. Ele fugiu com o rei. Dei o cheque nele. Ele fugiu com o rei. Dei outro cheque nele. Ele fugiu com o rei. Eu poderia ter seguido aqui, tá vendo? Eu poderia ter vindo com esse meu peão aqui. Depois outro peão aqui.
Ele ia tomar, depois eu ia tomar ele. Vamos lá. Joguei minha torre lá, esse aqui eu dei mole, tá vendo? Era pra ter jogado minha torre aqui no começo ainda, mas vamos lá. Esse peão dele, que eu não peguei, que tava de graça, tá me dando trabalho, tá vendo? Olha só. Você vê o quanto de trabalho esse peão aqui me deu no final do jogo, se liga. Eu joguei o meu rei pro canto, esse lance não te prejudica muito, mas também não te ajuda. Por quê? Eu achei que ele ia capturar aqui. Ele ia botar aqui, eu ia capturar ele e depois ele ia me dar um cheque. Dei mole aqui também. Eu dei 3 vacilos aqui, tá vendo aqui? Você pode ver que a torre dele tá ameaçando essa casa e o bispo dele tá ameaçando essa casa. Olha só, outro vacilo que eu dei aqui agora. Esse meu peão aqui agora tá de graça. Esse meu peão tá de graça agora, dei mole. O que era pra eu ter feito? Era pra eu ter avançado com o meu peão aqui. Que se ele me pega, eu pego ele aqui. E minha torre tá... Por exemplo, olha aqui. Minha torre tava aqui, tá vendo? Era pra eu ter avançado nesse meu peão aqui. Porque se ele me pega, eu pego ele. Ele não ia me pegar porque minha torre ia estar protegendo aqui. Dei mole. Ó, 3 vacilos que eu dei aqui. Claro que ele pegou meu peão. Tava de graça, pô. Botei meu rei aqui. Permitir salvar eventual e ganhar material. Por quê? Ele poderia muito bem mover a torre dele pra cá, ó. Aqui, olha só. Ele poderia muito bem ter ganhado esse peão aqui que tava de graça, entendeu? Ele ia ganhar esse peão que tava de graça, porque olha, o bispo dele tava me dando cheque, tá vendo aqui? Fugi com o meu rei. Aí ele foi e ganhou o peão lá que tava de graça, beleza. Ele ganhou o peão lá que tava de graça, ele poderia ter me dado um cheque aqui de novo, tá vendo? Avancei com o meu peão. Mesmo assim eu tô numa posição pior. Você pode ver que eu só tenho 5 peões só. Ele avançou com a torre dele. Eu já tô vendo o trabalho que esse peão aqui vai me dar. Esse peão aqui vai me dar muito trabalho. Eu peguei e movi meu rei pra cá. Por quê? Porque aqui eu já bloqueio o peão dele de fazer dama. Entendeu? Eu já bloqueei o peão dele de fazer dama. Isso foi um erro lamentável, olha só. Isso foi um erro lamentável porque tá bloqueando o bispo dele aqui, tá vendo? Beleza. Era melhor ele ter corrido com a dama dele, né? Ele não correu. Com a torre dele, não correu. Que eu fiz? Joguei minha torre aqui porque meu próximo passo era capturar esse peão e capturar o outro peão dele. Ele avançou ali. Ó, isso deixa o adversário eventualmente ganhar material. Tá vendo só? Aqui agora, ele tá ameaçando minha torre. Fugir com a minha torre. Essa é a única maneira de ganhar material. Beleza, fugir com a minha torre. Ele tá ameaçando minha torre. Você pode ver que ele poderia ter ganhado esse peão aqui que tava de graça há muito tempo. Ele não pegou, entendeu? Beleza, isso leva a perder um peão. Mas tá bom. Fugir com a minha torre, por quê? Se ele pega o meu peão, eu pego o bispo dele. Deixasse passar a oportunidade de ganhar um peão. Eu poderia ter ganhado o peão aqui. É verdade. Aqui se eu pego o peão... É verdade, aqui eu demolho. Se eu pego o peão dele aqui, ele pega a torre e ganha aqui. Outro vacilo que eu dei, tá vendo aí? Ele fugiu. Capturei o peão dele ali de cima. Ele capturou meu peão. Capturei o peão dele aqui de baixo. E Guilherme acha uma oportunidade de capturar um peão de graça. É verdade. Esse peão aqui tava de graça e ainda dava cheque nele, tá vendo? Eu não enxerguei isso aqui. Eu tava tão com medo desse peão aqui que eu não enxerguei essa oportunidade aqui, tá vendo aqui? Por isso que é bom você fazer a revisão da partida. Aqui eu dava cheque nele. Ele ia fugir, né? Ele veio aqui, me deu cheque de novo. Isso leva a perder um bispo. Por quê? Peguei o bispo dele. Se ele me pega aqui, eu pego a torre dele. Então, nessa hora aqui, galera, ele abandonou o jogo. Você pode ver que eu não consigo avançar mais. Nessa hora que ele abandonou o jogo, por quê? Eu ia ficar com uma torre, ele ia perder a torre aqui, eu ia ficar com uma torre e 4 peão. Ou seja, eu ia capturar todos esses peão dele aqui, entendeu? Pode ver que o rei dele aqui tá quase ameaçado pelos meus 3 peão aqui também, entendeu? É isso aí, valeu, galera.